Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 6. O nosso tema é a sexualidade humana. Irmãos, eu acho muito importante essa questão de ficar sempre falando da sexualidade, macho e fêmea, essas coisas. Por quê? Porque, infelizmente, os nossos jovens, as crianças, até mesmo os adultos, têm sido bombardeados com essa tal de ideologia de gênero, que existe macho, que não existe fêmea, que não existe homem, que não existe mulher. Todos nós somos um e depois a gente escolhe o que a gente quer. Irmão, se a gente nasce com um determinado órgão genital, isso caracteriza nós como homem ou como mulher. Ah, mas antigamente não era assim. Hoje nós podemos mudar isso. Pode, mas um homem, se ele se dizer que ele é mulher, ele não pode gerar filhos. E uma mulher, se dizer que é homem, não pode fazer aquilo que tem que ser feito. Duas mulheres não geram filhos. Dois homens não geram filhos. Como que gera filho? Homem e mulher. Ou seja, como gera um Estado? O Estado que a gente fala, quando se fala em Estado, é realmente essa questão da procriação. Como? Só homem e mulher. Então, para Deus, só existem homem e mulher. E aí a gente usa até um linguajar. O que passa disso é de procedência maligna, porque não é de Deus. O nosso texto áureo que está em Mateus capítulo 19, do versículo 4 e 5, diz assim: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que no princípio o Criador o fez macho e fêmea? E disse: Portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne. Então aqui nós vemos. No princípio não criou Deus macho e fêmea? Aí a gente vem com aquela questão. Nos Estados Unidos tem muitas igrejas que já tem igrejas homossexuais, igrejas tradicionais como a Adventista do Sétimo Dia, que é uma seita. Irmãos, não vou entrar nessa questão. Mas a Adventista do Sétimo Dia, que é uma igreja muito tradicional dos Estados Unidos, tem uma parte dela que virou homossexual. A igreja presbiteriana, também tem igrejas presbiterianas nos Estados Unidos, que também aderiu ao movimento homossexual. No Brasil, temos igrejas que já estão, que são igrejas de homossexuais. Ah, Jesus ama a todos, não sei o quê. Irmão, você quer viver do jeito que você quer ir para o inferno do jeito que você quer, então não coloca Deus nesse meio, não. Não queira abafar o pecado com apenas um positivismo dizendo que está certo. Então, a questão é, existe homem, macho e fêmea. Para Deus é isso. E Deus fala, o homem se unirá à sua mulher. Não o homem se unirá ao seu marido. Não a mulher se unirá à sua mulher. Não, o homem se unirá à sua mulher. E serão ambos uma só carne. Uma só carne só se faz mediante homem e mulher. Verdade prática, a sexualidade humana tem por objetivo a união do homem e da mulher no casamento e reprodução da espécie, a glorificação do seu Criador. Então, de que forma que nós glorificamos a Deus? Quando nós nos unimos entre homem e mulher, claro, homem e mulher vão se unir para casar e aí sim desfrutar do sexo. Aí sim pode desfrutar do sexo. Nós vamos ver essa questão mais à frente. Na nossa leitura bíblica em classe. Mateus 19, do 1 ao 12, aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-os ali. Jesus fazia muitos milagres, muitas maravilhas. Versículo de número assim: Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Aqui também a gente pode remeter também a uma questão do divórcio, né? Porque Moisés, ele deu a questão da carta de divórcio para aquelas mulheres ou para aqueles homens que foram traídos, ou seja, que nesse meio de tempo houve o adultério, ou por viuvez, tanto o homem quanto a mulher, se ficar viúva, aí é liberado para casar de novo. 10 disseram seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Aí nós vemos aqui, que no versículo 12, que muitos se fizeram eunucos, por amor a Deus, outros não conseguem, aqueles que ficaram como aconteceu, como alguns dizem que defendem que na Babilônia acontecia, os jovens eram castrados, não estou afirmando, é uma questão histórica que diz isso, e uns fizeram eunucos, outros ficaram eunucos que foram castrados à força, e se tem aqueles que não conseguem, que vai casar e pronto. É assim, irmãos, que funciona. Como o apóstolo Paulo falou, olha, se você não consegue ficar sem mulher, arruma uma mulher e vai ser feliz. É isso. Porque o homem não consegue. É difícil um homem ficar sem uma mulher. A mulher, dizem que as mulheres conseguem ficar sem os homens, mas os homens não conseguem ficar sem uma mulher. Mas continuando aqui, na nossa introdução, na aula de hoje, veremos o que a Bíblia ensina e prescreve acerca da sexualidade humana. A Bíblia, meus irmãos, ela é muito categórica.
Ele é muito categórico e muito simples no seu linguajar. Macho e fêmea. Pronto, acabou. É pecado o adultério, é pecado a fornicação. O que Deus liberou foi o sexo entre homem e mulher. Esse é o gênero que Deus escolheu. Ah, mas agora aí tem uns que vêm defender que tem 7 bilhões de gêneros no mundo. Porque é a quantidade de população. Irmãos, isso aí é falácia, isso é conversa ridícula. Porque o que tem é homem e mulher. Agora o DNA, existem milhares de DNA, existem 7, quase 8 bilhões de DNA no mundo. Impressões digitais, existem 8 bilhões de impressões digitais no mundo. Agora, macho e fêmea, pode ter 50 bilhões de pessoas no mundo, irmãos. Vai sempre para Deus existir macho e fêmea. Que todas as pessoas que passaram nesse mundo, que eu não sei a quantidade que dá, mas é sempre Deus olha para a humanidade, para os homens e para as mulheres, como homem e mulher. Não olha como mulher sendo homem e nem homem sendo mulher. Homem é homem, mulher é mulher. Aí tem a música, né, que o irmão já conhece. Homem é homem, mulher é mulher, menino é menino, né? Bom, essa aí é a coisa que... Mas vamos lá. Tópico 1, Deus criou apenas 2 sexos. Definição do sexo. O sexo pode ser definido de acordo com o dicionário Roses como uma conformação física e orgânica celular de que permite distinguir homem e mulher, atribuindo-lhes um papel específico na reprodução. Quem tem a semente, quem que coloca algo na mulher é o homem, através da relação sexual. Através do esperma do homem, do sêmen do homem, vai ali ovular na mulher e ali vai crescer um filho. Agora, o que uma mulher vai ovular na outra mulher? Nada. O que o homem vai ovular no outro homem? Nada, irmãos. Não tem como. Então, nós vemos que a definição do sexo aqui, através desse dicionário aqui que foi colocado pelo comentarista, é uma coisa orgânica, é uma coisa celular, é uma coisa que já vem, mas ele nasceu com cabeça de menina, mas ele nasceu, a menina que nasceu com cabeça, a menina que nasceu com cabeça de menino. Irmãos, tem que pedir a Deus, a pessoa tem que ter uma, um acompanhamento psiquiátrico, um acompanhamento, porque nasceu no corpo errado. Não nasceu nada no corpo errado. O corpo era dela, então Deus errou. Então Deus é Deus que é. Se nós temos fé em Deus, nós sabemos que Deus não erra. Se Deus deu aquele corpo, é claro que as pessoas, nós nascemos no pecado, então nós temos tendências pecaminosas. Nós temos tendências pecaminosas. Então pode ser que aí se inclui essa questão. Pode ser que aí se inclui essa questão. Parte 2, Deus criou o sexo. Os anjos, desde que foram criados, continuam com o número do seu contingente inalterável. Eles não se reproduzem sexualmente, foram chamados à existência de uma só vez. No entanto, o ser humano propaga-se através da junção sexual. Então, ou seja, uma relação entre homem e mulher é o que dá, que gera vida. Os anjos não conseguem gerar vida. Alguém vai dizer que no Antigo Testamento os anjos se reproduziram com as mulheres, que é os nefilins. Irmãos, não vamos entrar nessa questão, não vamos parar para pensar nisso, não vamos querer desvendar esse mistério, porque isso é uma coisa que não acrescenta nada. Pode acrescentar ideias, questões, é bom às vezes até conversar sobre isso para ver se a gente consegue desenvolver a nossa mente, mas não é bom ficar preso a isso. Mas aqui Deus criou o sexo masculino e sexo feminino. O sexo foi criado por Deus, não invencionista humana. Quando desfrutado de acordo com as ordenanças divinas, torna-se fonte de bênção ao esposo e à esposa. Ou seja, o sexo não é vale tudo entre 4 paredes, meus irmãos. O homem tem que respeitar a sua mulher e a mulher respeitar o homem. Aí nós estamos falando do casal. Um casal casado, entre homem e mulher. Quem criou o sexo foi Deus. Deus não criou o sexo só para procriação. Deus não criou o sexo. Você tem que fazer sexo que nem a Igreja Católica defendia na Idade Média, que era só para procriação. Não, meus irmãos. Deus criou o sexo para que o homem e a mulher pudessem desfrutar de um casamento, pudesse ter uma comunhão, vamos dizer assim, algo mais prazeroso dentro de uma relação. Algo que seja prazeroso também, que não é só o sexo que traz prazer, né? Outras coisas dentro do relacionamento, uma boa conversa, uma boa companhia, isso também traz prazer. Mas o sexo vem complementar tudo aquilo que Deus já fez em relação ao casal, homem e mulher. Os 2 sexos. Ao criar o ser humano, o Senhor o fez macho e fêmea. Por conseguinte, há somente 2 sexos, o masculino e o feminino. E ainda que alguém exteriormente transmude-se, jamais perderá a essência do sexo com que nasceu. Irmão, a pessoa pode, se for um homem, pode se castrar, pode colocar alguns hormônios de mulher, eu não sei como é que funciona isso,
para poder crescer seios, pode colocar silicone, pode deixar o cabelo crescer, pode fazer o que quiser na barba, pode fazer o que for, meus irmãos, mas o gogó do homem jamais sai dali. Não tem como sair dali. É o gogó, pronto, é homem, não tem jeito. Entendeu? Se uma pessoa que morreu e tiver que fazer ver por que morreu, com certeza, quando no caso, eu esqueci o nome agora, que abre a pessoa lá para ver o que tem dentro, foram as causas da morte, com certeza vai ser detectado homem ali, e se for uma mulher, vai ser uma mulher, mesmo que for uma mulher que tirou seios, que colocou hormônios masculinos, mas ela não tem o que o homem tem, irmãos, não tem jeito, e o homem não tem o que a mulher tem, é assim, o homem pode tirar, mas não vai ser a mesma coisa que a mulher tem, o homem, e a mulher pode também se querer ser homem, mas não vai ser a mesma coisa, irmãos, não adianta. Vai precisar de outros apetrechos para poder conseguir ter uma relação, porque não tem jeito, que eu tô rindo, porque isso o evangelho, os cristãos hoje, muitos cristãos têm virado simpatizantes desse tipo de movimento homossexual, virado simpatizante, ai coitadinho, Deus ama todo mundo, mas Deus não tolera o pecado, E a realidade é essa, Deus fez macho e fêmea, pronto, é assim que funciona. E aqui na parte de número 2, objetivos da sexualidade humana, procriação. Né? Como já dissemos, só existe um meio de espécie humana propagar-se através da procriação. Claro, Deus fez o sexo, Deus através da procriação. Antigamente as mulheres tinham muito mais filhos do que hoje, as famílias eram maiores, isso não é muito longe, isso há 20 anos atrás lá, tinha 30 anos atrás, as mulheres tinham 10, 15 filhos, 20 filhos, e agora vai diminuindo, antigamente era 3, depois passava para 2, agora é 1, quanto muito 2 num casal. A procriação, tá procriando. Se tá vendo essa necessidade, não tá dizendo que vai lá, agora você tem que ter 10, todo mundo tem que ter 10 filhos. Não, irmãos. Cada um tem que ter a quantidade de filhos que acha que tem que ter. E se a pessoa também não quiser ter filho, quem vai obrigar a pessoa a ter filho? Se a pessoa for casada, não sei. Eu acho que cada um tem que pedir a Deus para tomar a direção que tem que ter. Porque se a gente fosse colocar que todas as mulheres têm que ter filho, todo casal tem que ter filho, e aquelas mulheres que não podem gerar filhos, como é que ia ser? Então a gente estaria entrando num preconceito. Aí sim seria um preconceito. Agora, preconceito, agora dizer que nós somos preconceituosos, a questão de homossexualismo, não sei o que, às vezes a gente é sim, meus irmãos, porque a Bíblia nos fala uma coisa e vem falando outra. Então nós somos defensores da Bíblia. Essa pessoa que não é que a gente vai discriminar outra pessoa, não é isso. Mas aquilo que ela está fazendo não é bom para mim, não faz bem para mim. 2. União conjugal. O sexo foi criado por Deus para ser desfrutado no contexto da vida matrimonial, né? Aí nós vemos que o sexo foi colocado para desfrutar o casal. O casal desfruta do sexo. Homem e mulher casado. Não precisa ser casado na igreja. Eu casei na igreja, agora eu posso. Não. O que vale para Deus, guarde bem isso, o que vale para Deus é o casamento no civil. Isso que vale para Deus. Papel passado, assinado e carimbado. Mas lá antigamente não tinha. Só que antigamente tinha meios de fazer com que o casamento fosse válido. Mas Isaac pegou Rebeca, levou para a tenda e foi sua mulher. Mas ali nós vemos que Eliezer, quando ele foi buscar Rebeca, ali tinha uma autorização sobre Abraão. É como se fosse uma pessoa que passa o seu nome. Me fugiu de novo, essa é uma palavra que está na minha boca, me fugiu de novo, né? Como se estivesse dando uma autorização para a pessoa fazer isso. Então ali foi Abraão que deu essa autorização, porque antigamente tinha esse tipo de casamento, então o pai que escolhia a noiva, ou o pai da noiva escolhia o noivo, tudo isso. E foi lá e pagou o dote da mulher ainda, de Rebeca foi pago o dote dela. Então nós vemos que tudo isso era lícito, né? Então quando Isaac levou Rebeca para a tenda, ali foi sua mulher, no sentido de quê? Que ele teve relações com ela, mas ele já estava casado. Ele já era casado. Ele já estava casado. Ali só consumou o casamento. Foi como uma noite de núpcias. Consumou o casamento. Agora são uma só carne.
Parte 3, a glória de Deus. O sexo não é uma atividade meramente fisiológica ou recreativa. Na Bíblia, um livro dedicado às belezas da vida conjugal, aliás, a Igreja de Cristo é apresentada como a noiva do Cordeiro. Pode haver algo mais glorioso? Irmãos, eu tenho dificuldade, às vezes, de aceitar, assim, um pouquinho dessas ministrações que falam só sobre sexo em cima do púlpito, irmãos. É como se o crente não soubesse fazer sexo ou que o crente tivesse que ouvir sobre sexo o tempo inteiro para poder se motivar a fazer sexo. Irmãos, desculpa, mas púlpito não é lugar para falar esse tipo de coisa. As pessoas podem falar acerca de um conto de casais, sobre companheirismo, mas sempre a mesma coisa. Encontro de casal, principalmente esses pregador famoso aí, que fica fazendo o povo rir, que fica com palhaçada em cima do púlpito. O púlpito é um lugar de palhaçada, o púlpito é um lugar santo. E as pessoas ficam dando risada aí, achando que é tudo engraçado, a pessoa fala sobre sexo, aí todo mundo ri, todo mundo acha engraçado, como se isso fosse o suprassumo do evangelho. Como se isso fosse a única coisa que o casal vive. Irmãos, o sexo, a prática do sexo, se eu não me engano, é 5% de um relacionamento. O resto é companheirismo, conversa, bom tratamento, o homem ter suas responsabilidades, a mulher ter suas responsabilidades. Mas quando a gente vê isso, só fala sobre sexo. Então a glória de Deus, é claro, é muito bom isso, é gostoso, traz prazer, né? Atinge várias coisas do corpo. Porém, isso não é tudo na vida do homem, isso não é tudo na vida do casal. Então nós vemos que hoje, infelizmente, é muito voltado a isso. Vai numa palestra que fala, não sei o quê, aquele é sexo, que o homem tem que ser o quê? Isso o quê? Irmãos, tem que mostrar o pecado. O que é o pecado? Dentro de um relacionamento sexual. Não vale tudo, irmãos. Dentro de um quatro paredes, quatro paredes, agora eu posso fazer o que eu quiser com a mulher. Não vale tudo isso, irmãos. Não vale isso. Por quê? Porque você vai envergonhar a sua mulher e vai contra a palavra de Deus. Porque tem coisas que muitos falam por aí, que muitos até fazem por aí, que dentro de um casal você não pode fazer com a sua mulher. E nem a mulher fazer com o homem, e nem a mulher exigir que o homem faça. Então é pecado. Então é isso que tem que ser mostrado. O sexo ele tem que ser feito com responsabilidade, com amor e com total respeito com o seu cônjuge. Parte 3, distorções da sexualidade. Né? A fornicação é sexo antes do casamento. Tem muitos jovens que têm feito sexo à reveria, fica querendo dizer que está fazendo sexo para poder conhecer melhor a pessoa, porque se não gostar, irmãos, não tem isso. Não é isso que vai dizer se o casamento vai dar certo ou não. Mas aqui tem muitos que estão fazendo, porque também por uma influência mundana, e tem muitos que infelizmente estão fazendo. É um perigo para o jovem, porque quando se planta fornicação no namoro, vai colher adultério no casamento. Infelizmente. Eu não estou dizendo que isso é uma regra, que fornicou, então vai ter adultério. Eu não estou dizendo, mas fica mais propício ao adultério no futuro. O adultério, a fim de proteger a harmonia conjugal, o Senhor decretou: não adulterarás. Então o Senhor, para não o homem ficar querendo buscar outras mulheres, na sociedade oriental, tinha muito disso. O homem ter 5 mulheres, ter quatro mulheres no máximo, e poderia ajudar e fazer e tal, aquela coisa para poder, mas tinha que ter condições de sustentar todas. Então Deus, mas no princípio não era assim, homem e mulher, um só homem e uma só mulher. E nós vemos uma sociedade ocidental, ao qual o casamento é detido por um homem e uma mulher, somente isso. Então nós vemos que o adultério, ele estraga, ele arrebenta com uma família, irmãos. Ele arrebenta. E principalmente se tiver filho, eles arrebentam. O adultério é terrível, que todo homem deveria fugir, porque o homem, que eu digo, porque o homem está mais propício ao adultério. A mulher ainda consegue se resguardar mais, porque infelizmente hoje tem muitas mulheres que estão cedendo essa questão, essa prática. Mas o homem deveria fugir, correr, sair como José, sair correndo. Porque isso é uma praga terrível, que tem arrebentado com as famílias, que tem arrebentado, mas ela me perdoou, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então que nós venhamos nos guardar acerca do adultério. O homossexualismo é relacionamento sexual de pessoas do mesmo sexo. Ele estava falando, Deus discrimina, irmãos. Não adianta. Deus discrimina mesmo, Deus odeia o pecado, ainda mais quando quer mudar aquilo que Deus criou, a beleza que Deus criou, que for o homem e mulher. Aí que a coisa fica feia mesmo. Então hoje não queira ser simpatizante do homossexualismo. Não é odiar o homossexualismo, não é bater no homossexual, não é isso. A questão é respeitar a todos, mas condenar o pecado. Então é isso, essa tem que ser a nossa mentalidade.
Ah, mas ele é tão legal, homossexual, ele é tão legal, e ser simpatizantes dessas igrejas, desses movimentos, a pessoa pode ter salvação? Claro que pode. Se ela arrepender, se ela se arrepender, vai ser salva. Se não se arrepender, vai para o inferno. Ah, mas ela é melhor, ela é muito mais legal do que muitos crentes. Não interessa, irmãos, ela está pecando. A gente tem que ficar comparando esse tipo de coisa. Porque uma pessoa que cai no homossexualismo, uma pessoa que acha que está certa, dificilmente ela venha ter a noção, a consciência de arrependimento. E infelizmente estão sendo essas igrejas criadas para que a pessoa fuja dessa consciência do arrependimento. Mas a pessoa, no fundo, sabe que está errada. E a ideologia de gênero, né? Agora, querendo colocar, ensinar isso para crianças, né? Crianças, que é a questão de ideologia de gênero. O que é ideologia de gênero? É que você nasce no corpo errado. Aqui, a chamada ideologia de gênero é mais uma tralha inventada pelos inimigos da família cristã, alegando que o sexo é uma mera construção social. Ou seja, o sexo na cabeça de uma criança vai se construindo, ou seja, ela tem que se descobrir se ela é menino ou se ela é menina. Então isso vai levando tempo. Agora não tem mais. Ah, eu vou dar minha filha, minha filha é uma criança, eu tenho 2 filhas, eu não tenho que dar boneca para ela, eu tenho que deixar ela escolher. E se ela quiser escolher um carrinho? E se ela escolher coisas de menino? Não, irmãos, ela é menina, eu sou de uma família tradicional, ensino minha família, minhas filhas de uma família tradicional, tanto eu como minha esposa, então ela vai brincar com brinquedos de menina, vai usar cores que relacionam as cores de uma menina. É isso, cada um tem que criar seus filhos e pedir para Deus para guardar nas escolas, porque não tem jeito, nossos filhos precisam ir para a escola, precisam estudar, precisa, irmãos, é uma necessidade. Porém, nós temos que orar e pedir para Deus para guardar a nossa família e principalmente as nossas filhas, que eu tenho uma filha de 3 e uma filha que vai fazer 8 meses, vai fazer 1 ano. Amém? E a nossa conclusão: apesar de o ser humano ser dotado do sexo, foi este criado para louvar e exaltar a Deus através de uma vida santa e pura. Que jamais esqueçamos de que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Não somos um mero fenômeno fisiológico. Somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós temos que ter consciência que nós somos imagem e semelhança de Deus e pedir para Deus, irmãos, para que Deus venha nos ajudar a enfrentar este mundo que está ficando cada vez mais obscuro. Mas nós temos que fazer a diferença. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Você ainda que não se inscreveu no nosso canal está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Fique na paz.